Ao vivo, lá em Porto Alegre, Silmar César Miller e os destaques de hoje. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva e aos produtores rurais aí de todo o Brasil. Vamos lá, o que temos para esta quinta-feira? Tavinho, mercado relativamente calmo no financeiro hoje, dólar com pequena alta de 0,2%, R$ 5,34 a cotação. Mercado de ações também andando devagar, uma leve queda de 0,1% no índice Bovespa na B3. Outros destaques do dia: petróleo continua recuando no mercado internacional, agora uma queda de 0,4%, está em US$ 65 o barril. Lembrando que semana passada chegou a superar os US$ 70. No mercado de commodities agrícolas, soja opera uma leve alta de 0,1% nesse final de manhã de quinta-feira, trigo subindo também 0,5%, milho com alta de 0,2%, tudo isso na Bolsa de Chicago, que é referencial aqui para o nosso mercado também. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,1%, açúcar 1,7%, café na contramão subiu ontem, hoje caindo. O arábica 1,3%, robusta em Londres, referência para o nosso Conilon, queda de 1,5%. E o boi gordo no mercado futuro na B3 buscando recuperação depois das quedas da semana passada, está subindo agora 0,4%, já com algumas altas também no mercado físico do interior do país. Tavinho? Vamos lá, então, começar falando de peixe hoje, falando de tilápia. Nos últimos 11 anos, o consumo de tilápia no Brasil registrou um crescimento médio de 10,3% ao ano e deve continuar nesse ritmo na próxima década, segundo a Peixe BR. A tilápia se consolidou como o pescado mais consumido no Brasil, atingindo a melhor série histórica entre todas as proteínas animais do país. Segundo o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, além de agradar diferentes perfis de consumidores, o pescado é considerado um produto de cultivo, com produção controlada e oferta estável, o que permite que produtores e mercado trabalhem com previsibilidade e qualidade. Outro fator determinante para o crescimento no consumo da tilápia é a mudança de hábitos do consumidor, que busca alimentos mais saudáveis, sustentáveis e práticos. A projeção da Peixe BR para a próxima década é de crescimento contínuo, impulsionado por investimentos já realizados e programados pelo setor. Segundo Medeiros, o maior desafio será o enfrentamento das barreiras regulatórias governamentais e os efeitos da perda do poder aquisitivo da população. Pois é, a tilápia que cresce em produção e em consumo no Brasil, mas os produtores de tilápia foram grandes vítimas aí, assim como de outros pescados também, do tarifaço do Trump, né, Silmar? Pois é, inclusive impactou bastante os preços aqui da tilápia. Os produtores tiveram algum prejuízo com essa parada lá nas compras nos Estados Unidos. É um mercado que vinha sendo conquistado recentemente, vinha crescendo, e aí houve-se realmente esse baque que prejudicou os produtores. Mas a gente está vendo aqui nos últimos dias, está vendo os preços já se recuperando, ou seja, o mercado encontrando novos caminhos, outros países também temos exportação, e sobretudo, conforme a gente vê na matéria, o consumo interno, que tem crescido aqui regularmente, praticamente todos os anos. Eu, particularmente, sou um consumidor de tilápia, eu acho que é um peixe bastante agradável, bastante saudável também. A única coisa, a única restrição que ainda se faz ao maior consumo de tilápia no Brasil, Davi, é o preço. Comparado com outras proteínas, como carne de frango, por exemplo, só inibe um pouco o consumo. Eu já tenho conversado com isso com o presidente da Peixe BR. Tem um criatório que é relativamente caro, né, que acaba afetando os custos de produção e torna o produto ainda um pouco caro para o bolso médio do consumidor brasileiro, especialmente para as pessoas de mais baixa renda, fica mais complicado consumir a tilápia. O que tem crescido, na verdade, Tavinho, não é o consumo em casa, é mais o consumo em restaurantes. Praticamente obrigatório você ter tilápia, um peixe qualquer, principalmente a tilápia, nos restaurantes. Esses restaurantes por quilo, por exemplo, você encontra aí com facilidade a tilápia hoje, praticamente em todos esse tipo de restaurantes, né, também? Mas a forma mais acessível de conseguir um preço bom na tilápia é comprando congelado. E tem bons congelados aí o preço é bem mais em conta do que a tilápia fresca. Agora, é um peixe que agrada bastante porque é um peixe que não tem gosto de peixe. É verdade. Ele não tem, a tilápia é neutra, é mais ou menos como o filé mignon. Depende de como você prepara ela vai pegar o gosto. E o grande produtor de tilápia no Brasil é o estado do Paraná, Sim. acompanhando a produção de frangos.
as granjas produtoras de aves, elas fizeram um sistema incorporando também a tilápia, né? E agregando a tilápia, porque uma coisa leva a outra, é praticamente o mesmo processo. Interessante isso, né? Agora eu vou contar para você uma curiosidade. Há uns 15 anos atrás, quando eu estive no Nordeste, e o consumo de tilápia ainda não era tão grande no Brasil e aqui no Sul, eu me surpreendi, no Sul, Sudeste, eu me surpreendi com o alto consumo da tilápia já no Nordeste brasileiro. Você ia nos restaurantes e tinha os pratos. O hábito de consumir a tilápia no Nordeste brasileiro é bem anterior ao da região Sul e da região Sudeste aqui, que hoje são, sem dúvida alguma, os grandes consumidores. Talvez porque lá já se produzisse tilápia em cativeiro, né? Mais do que aqui, naquela época. Estou falando uns 15 anos atrás, por aí. Interessante isso, como é que muda o mercado, né? Sem dúvida. Uma pena só lamentar, Tavinho, é o menor consumo dos peixes tipicamente brasileiros, né? Nós temos aqui uma variedade imensa de peixes nativos aqui do Brasil que poderia ter um consumo melhor, né? Concorrendo, inclusive, com a tilápia no prato brasileiro. Inclusive, alguns peixes de rio, né? Pirarucu, Sim. tambaqui, pacu. Principalmente do Rio, exatamente. Exatamente. Mas são peixes que têm gosto de peixe. Esse é o problema. Aí é que você volta. A tilápia não tem gosto de peixe, ela é neutra. Por isso que ela cai no gosto popular. Ela está no meio do caminho. Mas é um bom peixe. E apenas para completar, essa informação é muito boa, mas o Brasil foi penalizado aí com o tarifaço do Trump, como nós já comentamos, mas a tilápia brasileira tem tanta qualidade na sua produção que ela saía do tanque, ia para o frigorífico, era batida, filetada, congelada, e a congelada já ia embalada para o aeroporto de Viracopos, de lá embarcar para os Estados Unidos e ia direto para a gôndola do supermercado, sem passar por nenhuma inspeção sanitária nos Estados Unidos. Tamanha é a qualidade, né, Silmar? Verdade. Bom, vamos mudar de assunto e vamos lá para o shutdown. O shutdown. Começou ontem o shutdown, que é a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos, situação que interrompe alguns pagamentos também a agricultores norte-americanos e atrasa o acesso a empréstimos agrícolas federais. Na verdade, empacou o orçamento americano. A paralisação durará até que um partido obtenha votos suficientes para colocar em prática o plano para financiar as operações do governo. Os agricultores norte-americanos seguem aflitos com os preços baixos de safra e dívidas recordes. As interrupções dos pagamentos podem aprofundar ainda mais a turbulência econômica dos produtores. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deixou cerca de 85.907 pessoas de licença, metade da equipe, já que só algumas operações permanecerão ativas, como a administração de programas de nutrição e inspeção de alimentos. Segundo o USDA, o processamento de empréstimos agrícolas e a realização de pagamentos aos agricultores será interrompido, incluindo os bilhões de dólares para fundos de ajuda para desastres contidos na Lei de Corte de Gastos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Shutdown! Emperrou a máquina americana, o orçamento empacou. E piora a situação dos produtores agrícolas americanos. Estão em plena colheita agora, já estão sofrendo bastante com a falta de compras da China, que desde maio não compra um grão de soja nos Estados Unidos, concentrando suas compras aqui no Brasil, uma forma de retaliação aqui em relação às tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump no comércio com os chineses. E, além disso, agora esse shutdown aqui que tira dinheiro do orçamento de vários órgãos do governo americano, entre os quais o Departamento de Agricultura, que é o Ministério da Agricultura deles, o pessoal, inclusive, dispensado do trabalho, que não tem dinheiro para pagar o salário esse mês, enquanto durar esse shutdown aí, que é a falta de aprovação do orçamento do novo exercício fiscal, começou agora em 1º de outubro, ou seja, ontem, ou seja, mais um revés aqui para os produtores americanos, e ainda sem um prazo aqui para retomar a normalidade, seja por parte da China com compras, seja por parte da votação do orçamento, que pode liberar recursos que são vitais para atender os produtores dos Estados Unidos, especialmente de grãos, que estão em plena colheita nesse momento. Então, é uma situação complicada, inclusive porque afeta o próprio eleitorado principal do presidente americano. Donald Trump foi eleito em boa parte pelo voto maciço dos agricultores dos Estados Unidos. Então, situação bem complicada por lá. Claro, no momento favorece o Brasil, mas
pode, assim que retornar essa normalidade, o Brasil possivelmente vai voltar a sofrer uma concorrência forte dos produtores americanos, especialmente na soja, mas também no milho. Uma expectativa aí, e existe essa promessa do presidente Donald Trump, ele botou isso ontem na sua rede social, que dentro das próximas 4 semanas vai voltar a conversar com o presidente chinês para tentar pôr um fim nessa guerra tarifária que envolve os dois países, também. Enquanto isso, nós continuamos aguardando aqui o que vai acontecer para a conversa entre Trump e Lula, né? Porque para a gente não tem nada de bom até agora, né? Nenhuma perspectiva. Continuamos emperrados, né? E por conta dessa situação nova lá do orçamento, um problema novo do presidente americano, possivelmente vai ter novo adiamento na conversa entre Lula e Donald Trump. Ela prevista para essa semana, já praticamente está descartada, essa hipótese está sendo jogada para as próximas 2 semanas. E olha lá. Vamos ver. Fala um pouquinho de navegação entre portos brasileiros, porque ela pode reduzir os custos logísticos do país, de acordo com um levantamento feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Segundo a CNI, 29% das empresas já utilizam a cabotagem, a navegação na costa entre portos. Mas a maioria dos empresários desconhecem o programa BR do Mar, criado para incentivar o setor. Entre as companhias que conhecem a iniciativa, 9 em cada 10 reconhecem as vantagens, principalmente na redução de custos. Atualmente, a cabotagem participa de 11% da matriz de transporte nacional, principalmente no escoamento de petróleo e derivados. Alguns dos fatores apontados como principais entraves pelas indústrias são as incompatibilidades geográficas, falta de rotas e maior tempo de trânsito. Estados como Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e Santa Catarina concentram maior interesse em ampliar a utilização do modal. Empresas que utilizam a cabotagem percorrem em média 1,2 mil quilômetros entre produção e destino. Apenas 7% das pequenas empresas recorrem ao projeto, frente a 22% das médias e 44% das grandes. Chamada navegação de cabotagem, mas o Brasil não tem o hábito nem o estilo de fazer aqueles tipos de transportes ou de logística com os transportes mais baratos, que seria a navegação de cabotagem, que é entre portos, seria a navegação fluvial, né, nos nossos rios. Nós temos rios caudalosos, a não ser algumas exceções, como a cidade de Manaus, por exemplo, que é abastecida, tudo lá chega pelo rio Amazonas. O resto dos rios grandes do Brasil estão aí sendo desperdiçados. E da ferrovia, eu não vou nem falar, né? O Brasil gosta de gastar dinheiro, gosta de carregar o caminhão com o seu arroz aí no Rio Grande do Sul e mandar o arroz lá para Natal, no Rio Grande do Norte, de caminhão, entendeu? Gastando óleo diesel e poluindo. E aí a coisa fica complicada. É engraçado você ver essa natureza do transporte no Brasil, né? Para onde ele voltou. Você pega um país como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem rios internos não tão caudalosos, alguns grandes até, mas ela tem uma navegação onde em alguns rios pequenos são feitos canais. Eu estava vendo outro dia um material, um documentário sobre isso. Passa um navio só, e dele durante vários quilômetros vai um navio para depois ir outro navio e voltar. E eles usam isso internamente. E olha o tamanho da Alemanha e olha o tamanho do Brasil. Aqui com tanto rio, a gente desperdiça tudo isso. Aliás, o maior porto da Alemanha é interno, né? Não é um porto marítimo, é um porto interno, Hamburgo. Né? É interessante esse tipo de cultura, né? O brasileiro desperdiça muito. É verdade, também. Nós somos o país das rodovias, perdemos o trem das ferrovias, né? Agora está se tentando recuperar, pouco a pouco, lentamente, com investimento caro, a retomada das ferrovias. Agora, tem melhorado o transporte fluvial no Brasil e o de cabotagem também. Na transporte fluvial agora, por exemplo, mais o pessoal do norte do Mato Grosso, já tem um escoamento forte pelos rios que podem alcançar a região, que são vários deles lá que desembocam em portos no norte do país, no Pará e também no Amazonas. Então, isso tem melhorado, né? Podia crescer mais, ainda tem espaço para maior crescimento, mas já deu uma melhorada, pelo menos nessa faixa de produção agrícola, especialmente soja e milho, ao norte do Mato Grosso, por exemplo. E cabotagem também tem dado uma melhorada, com o negócio aqui de projeto BR do Mar, tem havido um estímulo maior para o uso da cabotagem,
que, aliás, do ponto de vista do arroz do Rio Grande do Sul, já melhorou bastante já há vários anos, tá vendo? O pessoal utilizando cabotagem aqui para levar o arroz do extremo sul do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, para os portos do Nordeste e até portos do Norte também, chegando até Manaus, por exemplo, pela costa, que é a cabotagem, né? Acompanha a costa brasileira, que é imensa, né? Gigantesca, milhares de quilômetros. Isso já, uma boa parte do arroz, por exemplo, do Sul já segue por cabotagem. Isso é uma melhora já ao longo dos últimos anos. Mas é muito pouco ainda em relação ao potencial que o Brasil tem em termos de cabotagem. Por isso até essa matéria aí tem o objetivo de incentivar a CNI e outras entidades tentando incentivar um maior transporte por cabotagem do Brasil, que ainda é muito pequeno em relação ao potencial que nós temos. Ser acelerado e rapidamente. Diminuiria aí muito o chamado custo Brasil. Ô, Silmar, e para terminar aqui, o Ministério da Agricultura publicou ontem a portaria com relação a 1.363 municípios que estão aptos à renegociação de dívidas rurais. Bom, a minha pergunta é capciosa. Publicar a portaria não significa que vai dar para renegociar ou que vai ter dinheiro à disposição. A portaria é uma coisa, agora o ato em si é outra coisa. Davi, olha, com muito atraso, prejudica bastante a tomada de crédito pelos produtores, especialmente do Sul, aí, que sofreram 4 anos aí, de secas e um ano de enchentes, como foi o ano passado, né? Aí são são centenas de municípios prejudicados, e o governo liberou uma verba que foi considerada insuficiente pelos produtores do Rio Grande do Sul, são 12 bilhões. Só que agora, o que saiu ontem, essa portaria que distribui essa verba de 12 bilhões, que já era insuficiente só para os produtores do Sul, para 23 estados brasileiros. Ou seja, isso explica por que a demora. Ou seja, tinha mais gente pedindo esse dinheiro. 23 estados, ou seja, todo o Brasil essa verba vai ter que ser repartida entre 23 estados, segundo essa portaria que foi assinada entre ontem e hoje. E com isso houve cortes aqui, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, que é o estado que mais prejudicado. Ele ficou com 403 municípios dentro de um universo de 1.363 municípios. Ou seja, a verba que já era pouca para cá, para o estado do Rio Grande do Sul, agora distribuída entre 1.363 municípios. E no Rio Grande do Sul, dos 490 municípios e uns quebrados aqui que estavam prejudicados por esse conjunto de adversidades climáticas, 94 ficaram de fora. Então, está explicado o porquê do atraso. Hoje, muitas pedidas aqui de outros estados, o governo fez uma mágica aqui, distribuiu pouco dinheiro para todo mundo. E aí, todo mundo vai chorar. Vou imitar o Sidney Máscara aqui, vou fazer um versinho. Foi publicada... Vou até imitar a voz do Sidão. Foi publicada a portaria, mas o dinheiro que vem é uma porcaria. É bem por aí mesmo, né? É bem por aí. Meu Deus do céu, nada se resolve nesse país. Aliás, a notícia do dia é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que está sendo comemorada pelo ministro Haddad, pelo governo Lula e por todos. Atenção! Pergunte a qualquer, e amanhã tem o Uber BG, e ele pode falar sobre isso, pergunte a qualquer advogado tributarista ou a qualquer economista se essa isenção para quem ganha até 5 mil já veio tarde demais, porque fazia muitos anos que não se corrigiam corretamente e justamente a tabela do imposto de renda. Então, não tem nada que comemorar. É obrigação, porque estava todo mundo pagando muito mais do que deveria pagar ou poderia pagar. Então, aí, soltando o rojão. Pebei. Assim vai o Brasil. Exatamente. Outra medida que sai com muito atraso também para fazer justiça social aqui, porque realmente a pessoa ganhava R$2.000 pagando imposto. Não faz sentido, né? Né? Agora, tem eleição no ano que vem, né? Tem. Uma explicação. Já estamos chegando a novembro já, né? Já estamos em outubro. Estamos a um ano da eleição. Bom, Silmar, vamos lá então. E o pênalti? O pênalti do Inter no Corinthians está dando o que falar aí, viu? Torcida do Corinthians está brava. Está brava. Vamos... Esses árbitros brasileiros... Bom, em matéria de decisão
de hábito no Brasil, o negócio é sempre polêmico, né? Mas deixa para lá. Isso aí é outra história que fica para uma outra vez. Boa quinta para você, Silmar. Amanhã a gente conversa de novo, tá bom? Igualmente, Tavinho. Uma boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã.